Olá, pessoas da arte. Eu sou a Carla Amaral, eu sou professora de artes visuais do IFSU, Campus Sapucaia do Sul, e também sou diretora regional sul da AMPAIF. Hoje, dando sequência ao nosso programa de entrevistas, Arte em Prosa, que é feito com professores e professoras, artistas, estudantes, com pessoas que discutam temas relevantes para a área da arte nos institutos federais. Nós estamos hoje com uma convidada, que é a professora Luciana Grupelli Loponte, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós esperamos que todos estejam bem e com saúde. A professora Luciana Grupelli Loponte possui graduação em licenciatura plena em Educação Artística, com habilitação em Artes Plásticas pela Universidade Federal de Pelotas, mestrado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é professora e pesquisadora do Departamento de Ensino e Currículo da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuando na graduação e na pós-graduação em Educação, na linha de pesquisa Arte, Linguagem e Currículo. A professora Luciana também é líder do Arteversa, que é um grupo de estudo e pesquisa em arte e docência da URGS, do qual eu também faço parte. E ela tem experiências na área de educação, com ênfase em ensino de arte, atuando principalmente com os temas de ensino de arte, formação de professores, formação estética docente, arte, educação, gênero e artes visuais. Então, a ideia é a gente conversar hoje sobre as pesquisas que a professora Luciana desenvolve sobre um tema que a gente considera muito importante, muito relevante, que tem aparecido nos nossos programas que nós temos feito na AMPAIF, que são as relações entre arte, educação e gênero. Então, professora Luciana, eu gostaria que você se apresentasse para nós e falasse um pouco da tua trajetória, da tua formação, antes da gente começar a nossa conversa. Desde já eu te agradeço muito pela tua disponibilidade, a tua participação conosco, e seja muito bem-vinda à AMPAIF e o Arte em Prosa. Então, obrigada, Carla. Assim, quero parabenizar a associação, né, pelo trabalho que está desenvolvendo. Acho que é um trabalho importante para os IFES e não só para os IFES, né, para as professoras de arte do Brasil, né. Então, parabenizo essa iniciativa de vocês e, enfim, tudo que vocês estão fazendo, que eu tenho acompanhado. Bom, assim, tem uma trajetória já bastante longa, né, lutando pela arte e educação no Brasil, né, já fazem, desde que eu terminei o meu curso, né, na época, licenciatura em Educação Artística, então, fui fazendo várias, né, continuando os estudos, fiz mestrado, doutorado, e participei, sempre tive uma ação forte de militância em defesa da arte e da educação. E um dos temas que me inquietou bastante desde a época do mestrado era a ausência das discussões de gênero, né, no ensino de arte no Brasil, né, eu não encontrava material sobre esse assunto. Eu já tinha estudado um pouco de gênero na época que fiz uma especialização, né, fiquei impactada e achando importante tratar desse tema, mas eu não via isso reverberar em nenhuma pesquisa na área de arte e educação, né, pensando que o incremento das pesquisas, dos grupos de pesquisa no Brasil na área de arte e educação ainda é recente, né, então eu acho que a minha trajetória é marcada também por acompanhar essa incremento dos grupos de pesquisa e das pesquisas no Brasil na área de arte e educação. E a temática de gênero sempre foi muito ausente mesmo, não só no ensino de arte, como na área das artes visuais como um todo. E desde a época que eu fiz meu mestrado em educação na Unicamp, eu comecei a me interessar por esse tema, e principalmente a partir de material estrangeiro, né, em língua inglesa ou língua espanhola, onde eu pude encontrar algum material, né, então a minha dissertação de mestrado eu começo a tratar disso, e depois, mais tarde, no doutorado, eu volto com essa discussão de modo mais forte. E o que me tem chamado a atenção é que
mesmo eu tendo, né, lá nos anos, né, metade dos anos 90, quando eu comecei a, né, fiz o meu mestrado, eu não encontrava material em português, então alguns artigos que eu publiquei, eu percebi que eu era uma das únicas que estava fazendo essa discussão, e, enfim, fui me aprofundando em outros temas, essa questão de gênero sempre me acompanhou, e eu vejo, assim, quase 20, né, quase 30 anos depois, eu vejo que a discussão aumentou bastante, tem muita gente jovem pesquisando, e eu recebo mensagens de pessoas que me procuram, que dizem que têm usado meus textos, né, acho que teve um incremento também dessa discussão, mas, ao mesmo tempo, ainda tem uma ausência, assim, muitas pessoas dizem que não se sentem preparadas para fazer essa discussão, né, ainda mais num período de muita censura, né, no Brasil, e tudo que a gente viveu nos últimos anos. Então, o que eu posso dizer, assim, que a minha trajetória tem acompanhado essa discussão, assim, né, eu tenho acompanhado, e sinto que cada vez mais a importância da gente estar discutindo, e que isso faça parte tanto das nossas pesquisas, independente da temática na área de educação, como das nossas práticas, né, docentes. Mas aí podemos continuar conversando a partir dos interesses, né, dos professores dos IFES, enfim, o que tem aparecido. Pois é, Luciana, tu fala sobre essa questão de que essa pesquisa vem se aprofundando nos últimos anos, e o que a gente percebe é que na rede federal, tanto a pesquisa sobre a própria rede federal, também ela vem se difundindo mais nos últimos anos, e a gente tem percebido também sempre a necessidade de formação das pessoas, especialmente com relação aos temas relacionados a gênero, né? Nos institutos federais ainda há uma reclamação das pessoas que não se sentem preparadas para tratar muitas vezes desse tema, né? De uma forma significativa. Então, isso também é uma das razões pelas quais a gente pensou em te convidar, né, para que tu nos desse um panorama, né, atual, e que isso sirva como plataforma para as pessoas repensarem a sua formação, irem em busca de formação, né, de continuar a sua formação sobre esse tema. Então, Luciana, eu gostaria que a gente começasse a nossa conversa contigo nos contando como é que tu tem percebido a relação das artes visuais com os sexismos ao longo da história da arte tradicional. Eu vou comentar um pouco, aí eu vou mostrar uma apresentação, tá? Duas coisas que me chamaram a atenção no início, quando eu comecei a pesquisar, né? Uma é questão de gênero no magistério, né? E o quanto que as professoras de arte, as mulheres ainda são maioria, né? Entre os professores de arte. Até seria interessante fazer um levantamento. Claro que isso mudou muito, enfim, eu já tive mais alunos homens, né? Nos últimos anos eu tenho tido mais alunos homens, né, do que na época que eu estudava. Seria interessante o levantamento desse na rede dos IFES, né? Quantos homens e quantas mulheres, mas havia uma predominância das mulheres, né? Ao mesmo tempo, mulheres professoras de arte enfatizando uma história da arte, uma narrativa da história da arte muito masculina, dos homens, gênios europeus e brancos, né? Aquela narrativa tradicional da história. Outra questão é a presença das mulheres artistas, né? A ausência das mulheres artistas. As mulheres artistas sempre nota de rodapé. Então, são duas questões que me chamaram a atenção lá no início, quando comecei a pesquisar, e isso permanece, de certa maneira, né? E a questão, principalmente, assim, não só da ausência das mulheres artistas, mas também a ausência de uma discussão que pensasse a arte, a grande narrativa de arte, de uma outra maneira, né? Que não com esse viés tão masculino, patriarcal, né?
Para pensar a imagem das mulheres, enfim, na arte, eu vou mostrar algumas imagens que eu acho que fica melhor eu mostrando e comentando, né? Acho que aí a questão fica um pouco melhor. Então, ver se eu consigo reproduzir aqui. Então, vou dar, assim, alguns exemplos, né? Pensando em relação a imagens de arte e a questão de violência de gênero, principalmente. É um dos enfoques, tem vários enfoques possíveis, né? Então, uma das coisas, assim, que a gente pode pensar, que a narrativa da história da arte dita oficial, né, na qual eu aprendi a ser professora, né, principalmente na época que eu fiz a licenciatura, a gente vê os livros de história da arte, em geral, com, né, aquelas narrativas feitas por homens artistas, enfim, né, e eu aprendi assim, acredito que muitos, né, isso era arte, né, a qual a gente deveria pensar e a qual a gente deveria ensinar, né. Outra questão que aparece, assim, bom, sempre existiram muitas mulheres nos livros de história da arte, qual o problema? Só que, de que maneira que as mulheres são representadas? Então, as representações do feminino, que é uma das questões questionadas na historiografia com um enfoque feminista, né? Então, por exemplo, a gente percebe um grande número de imagens em que normalizam e naturalizam a violência contra as mulheres. Então, um exemplo é esse, O Rapto das Filhas de Leucipo, do Rubens, né, um gênio, enfim, a gente tem muitas coisas legais para falar dele, né, mas essa narrativa aqui, que foi usada por vários artistas desse período, né, na Europa, que aparece nos livros de história da arte, é extremamente abusiva, né? O que está acontecendo aqui? É um rapto, as mulheres estão nuas, estão sendo raptadas e vão ser violentadas, né? Uma violência explícita. Só que nos livros de história da arte, e aqui são alguns recortes que eu trago de coisas que eu achei na internet, né? Como é que se fala dessa imagem? E como eu aprendi sobre essa imagem, por exemplo. Essa é uma das imagens que é ícone do barroco, a gente fala muito da expressividade, da espiral e tal, né? Como esses exemplos que eu peguei da internet, né? Dinamismo das linhas curvas em forma de S, a cor forte, persuasiva, de modo a captar e sensibilizar o espectador através dos sentidos. Olha só, sensibilizar o espectador através dos sentidos. De qual espectador se procura, se está falando, né? De qual espectador que se sensibiliza com uma violência contra uma mulher? Então, esse tipo de exemplo é só para a gente perceber o quanto que um outro enfoque da história da arte muda tudo. Quando começa a pensar que a gente está se deparando com uma cena de estupro, e isso tudo bem. Eu só falo das formas, das linhas, das cores, enfim, né? E exemplos como esses estão aos montes nos livros de história da arte, enfim, né? Nesse tipo de narrativa que a gente reproduz como professor, às vezes sem questionar. Então, o Rapto das Sabinas, enfim, tem várias versões de artistas importantes, né? De artistas, né? Mesmo aqui, por exemplo, se a gente vê assim, a figura nua masculina, ela aparece aqui com toda uma virilidade, né? E as mulheres ali protegendo seus filhos, enfim, tem uma matança que está acontecendo aí, uma violência contra as mulheres e crianças, né? Aqui o rapto das Sabinas também, quer dizer, a gente tem vários exemplos de raptos, de violações, de violência contra as mulheres, né? Quer dizer, eu trago uma narrativa mitológica, uma narrativa bíblica, como uma desculpa para mostrar corpos nus femininos, né? Aqui outro exemplo, Suzana e os Velhos, que é também muitas vezes reproduzir essa cena, uma narrativa bíblica, né, dos evangelhos da Bíblia, dos apócrifos, né, os livros apócrifos, que mostra essa cena que uma mulher está sendo assediada por dois velhos da comunidade, dois idosos, né, e ela está sendo assediada, está sendo chantageada, e o próximo capítulo é o abuso, né, de fato. E aqui algumas versões por vários artistas, né.
Então, a gente vê que a Suzana, por exemplo, se nessa aqui, ela parece rejeitar, ao mesmo tempo o corpo dela aceita, né? Aqui, a Suzana está completamente, né? Fazendo parte da cena, se oferecendo ali, né? Aqui, o Rubens também, entre aceitar e não, quer dizer, o corpo dela é meio ambíguo. O Rembrandt também, né, tem uma coisa de ambiguidade do corpo ali da mulher, que está em exposição. E aqui uma cena das mais famosas e que quase as grandes historiadoras de arte feminista sempre usam como exemplo, que é a Suzana e os Velhos da Artemisia Gentileschi, uma artista barroca, contemporânea ao Caravaggio, e que nas obras dela ela mostra outra postura da mulher, né? Então aqui a Suzana claramente rejeitando esse assédio, né? O que nas outras parece um pouco ambíguo. Então esses são alguns exemplos, né? Eu vou mostrando alguns, depois a gente volta e conversa, né? A questão do sexismo na história da arte, né? Justamente essas questões. Aqui o que o Juan Aliaga, que é um pesquisador espanhol, chama de o fenômeno da mulher reclinada, que é essa que muitos artistas, inclusive, reproduzem até hoje, né? A mulher reclinada, esperando, né? O homem que vai chegar, né? Então, ele vai dizendo que essa visão, né, da mulher, e que foi reproduzida por muitas vezes, ela é muito violenta. É uma demonstração de violência também, né? Quer dizer, é o corpo da mulher à disposição. Então, pensando no espectador masculino que vai comprar a obra, que quer ter essa obra na sua casa, enfim, né? O destinatário original dessas obras, né? Mas são obras que são violentas também, elas também exercem um tipo de violência. Ou as imagens do modernismo, também, que é essa ideia do homem que olha pela fechadura, a intimidade da mulher, a mulher ali, a bailarina esperando, descansando, ou as banhistas do Cézanne, enfim, todas essas obras que mostram esse olhar, né, à espreita, o homem olhando a mulher se vestindo, enfim, né, essas cenas todas que a gente reproduz nas aulas de arte, né. Aqui várias, as Demoiselles de Avignon, né, que quer dizer, a gente vai encontrar muito mais nos livros se falando da genialidade do Picasso com essa obra, o quanto que essa obra ela foi importante no marco do cubismo, enfim, né, e ela é importante estilisticamente, mas ela tem também uma violência ali, né, das mulheres se colocando, se oferecendo para um cliente, enfim, né, tem uma série de coisas que estão sendo colocadas ali e naturalizadas, né, então, principalmente o quanto que esse discurso naturaliza um certo olhar para a mulher. Quer dizer, muitas vezes a gente olha as propagandas, né, que fazem esse tipo de coisa, as propagandas veiculadas em diferentes mídias, mas a história da arte já faz isso há muito tempo. E eu, como muitos professores e professoras de arte, naturalizamos. Eu comecei a me dar conta disso muito tempo depois, que eu já era professora há bastante tempo. E depois que a gente percebe a violência desse tipo de imagem, por mais que a gente continue achando que Picasso é genial, enfim, né? A gente não consegue mais olhar da mesma maneira. E aqui também, falando do modernismo, eu gosto de mostrar essas duas obras, né? A da direita é do Renoir, né? Aquelas cenas do balcão, onde as mulheres de uma certa elite, era o lugar público onde elas poderiam aparecer, né? Que seria o balcão do teatro, de uma ópera, né? Mulheres brancas de uma determinada camada social. E a do Renoir, à direita, é o homem que olha, o homem que tem o poder do olhar, né? E a mulher está ali para ser olhada. E à esquerda é uma imagem da Berthe Morisot, uma artista impressionista que fica muitas vezes em notas de rodapé. Ela assume o poder do olhar, né? É uma das poucas imagens
do modernismo, em que a mulher é a protagonista do seu olhar, ela pega o binóculo, ela olha. Isso faz muita diferença, né, em termos de postura da mulher no campo da história da arte. Então, assim, podemos continuar a conversa e depois eu continuo mostrando as outras imagens. Pois é, Luciana, vendo essas imagens que tu está nos mostrando e também pensando sobre o que tu falou no começo, né, que a maioria dos docentes de artes visuais são mulheres, né, eu não tenho como trazer isso em dados, né, mas a nossa experiência conhecendo a rede federal, por exemplo, é muito raro a gente ver um homem professor de artes visuais. A grande maioria das docentes de artes visuais são mulheres, realmente, né? A gente vê muitos homens professores de música, por exemplo, ou de teatro, né? Mas é importante também destacar isso que tu fala sobre a construção dessa narrativa na nossa formação docente, né? Eu também fui formada com essa mesma visão de história da arte oficial do que é dessas imagens, né? Do que é a história da arte certa, digamos assim, né? Escrita por homens, né? Escrita por europeus e que traz então toda essa visão desse corpo feminino nu, fragilizado muitas vezes, em situação de violência, e nós não somos em nenhum momento ensinadas a questionar isso, né? A gente durante a nossa formação, a gente não é ensinado a questionar. Então, destacando a importância desse teu olhar também e das tuas pesquisas, para que a gente possa pensar e aprender a questionar essas imagens que vêm formando, né? A partir das quais a gente vem se formando durante tanto tempo, né? A gente nunca se pergunta, né? A gente aprende muito sobre. Eu fiquei lembrando muito nessa questão da mulher reclinada, a gente aprende muito sobre a cor do corpo, a posição do corpo, o contraste, o que o artista fez, e que revoluções na arte aquela imagem trouxe, mas a gente nunca questiona por que aquele corpo está nu, né? E o corpo masculino, ele não se apresenta nu, e quando se apresenta, ele é um corpo muito viril, né? Ele é um corpo muito poderoso. E a mulher, ela está sempre nessa situação de abuso, de fragilidade. Então, é muito interessante a gente pensar isso, especialmente também porque na rede federal a gente trabalha, né, basicamente com o ensino médio. É claro, a gente tem também cursos de graduação, de pós-graduação, mas a estrutura dos institutos federais, por exemplo, é o ensino integrado ao ensino médio. Então, nós que vamos atuar no ensino médio, a gente precisa pensar sobre essas questões, né? Sobre como isso vai chegar a esses estudantes em formação. Luciana, o que tu acha, assim, o que a arte e a educação podem aprender com esses debates contemporâneos sobre gênero e sexualidade que a gente tem visto que estão se aprofundando nos últimos anos? Eu acho que a diferença que eu vejo do momento que eu comecei a fazer essa pesquisa, me interessar por esse assunto, né, já escrevi vários artigos sobre esse tema, e tenho cada vez me interessado, né, pelo que tem surgido. Hoje nós temos muito mais material, né, tem muita coisa, e tem uma geração jovem que está interessada em discutir isso. E tem uma geração que está interessada e está fazendo outros tipos de movimentos, que não só os acadêmicos, enfim, né. Agora eu estava olhando aqui, por exemplo, tem uma conta no Instagram que chama Histeria da Arte, @Histeria da Arte, que é um projeto de uma professora aqui do Rio Grande do Sul. Eu vou mostrar algumas imagens. E ela vai mostrando, assim, através de memes e tal, mostrando várias coisas, muitas do que eu já falei em textos, mas ela fala mostrando através de imagens bem-humoradas, né? Então, ela escreve assim, põe uma imagem assim, isto o Gombrich não mostra.
né? Porque o Gombrich era sempre o livro de história da arte, que é quase uma bíblia, né? A gente tinha o sonho de ter um Gombrich, eu me lembro na época que eu era estudante. Mas o Gombrich, ele tem uma narrativa muito marcada, muito... É isso que a gente tem que ter. Ele é uma narrativa, não é a história da arte. É uma narrativa de história da arte que a gente tomou como verdade durante muito tempo, né? Entendendo todos os méritos que ele tem, enfim. Eu vou mostrar mais umas imagens para a gente pensar assim também os movimentos, tanto que artistas contemporâneos hoje têm feito que nos ajudam a pensar sobre essas questões. Por isso que eu digo que hoje tem muito mais material para a gente pensar e para poder fazer essa discussão com os jovens que tem outro tipo de linguagem também, né? Então, o nosso grupo, o Arteversa, começou a fazer várias postagens durante esse período da pandemia, né? Convido vocês a conhecerem o site, e era um pouco dessa ideia do fique em casa, né? Que a gente ainda está em casa, né? 7 meses depois, ainda estamos em casa, de alguma maneira, mas a gente começou a discutir, pensar também a questão da violência doméstica, né? Quer dizer, a gente pode pensar essa violência de gênero, que é um dos temas que a gente pode abordar de várias maneiras na história da arte, podemos pensar o que é o ficar em casa, ou a invisibilidade da violência doméstica, a partir da arte contemporânea, né? Aqui é uma notícia, a gente colocou isso lá no nosso site, de uma notícia agora, de abril de 2020, de um fato ocorrido em Chapecó, em Santa Catarina, que uma mulher pede socorro com batom numa toalha, jogou pela varanda, né? SOS, apartamento 203. Então, é uma imagem muito marcante e é uma imagem que poderia ser o trabalho de uma artista, né? Ela pediu socorro, enfim, a polícia acabou aparecendo, mas ela estava sendo ameaçada pelo marido há muito tempo, né? Quer dizer, quantas mulheres não tiveram tempo de pedir socorro, né? A gente não sabe o que aconteceu com essa mulher, mas a princípio a delegacia foi acionada, né? E aí a gente vê outras mulheres que hoje têm feito trabalhos que chamam atenção para essa questão, né? Aqui está o nome errado, na verdade é o nome da artista Regina Parra, não é Violeta Parra. Regina Parra, que é uma artista, Violeta Parra é outra artista. Regina Parra, que é uma artista brasileira, e ela tem essa obra que é Por que Tremes, Mulher? Ela pega de uma poesia do Castro Alves, né? Falando de uma escrava negra que tinha medo que o seu filho fosse escravizado, enfim, né? E a gente pode pensar tanto quantas mulheres, mães negras, né, tremem quando o filho sai de casa e tremem pelo filho, né? Essa figura da mulher com medo da violência, né? Por que as mulheres tremem? Aqui é uma performance de uma artista que chama Pamela Castro. Ela faz várias ações envolvendo roupas e a coloração vermelha, né? Ela mesma já foi vítima de violência, então de violência de gênero e violência doméstica, e ela expõe isso nessas performances, né? Com sangue, quer dizer, chocando um pouco as pessoas no meio de um lugar público. E é interessante que muitas artistas, elas, em geral, as mulheres sempre ocuparam os espaços domésticos, né? E muitas artistas têm ocupado os espaços públicos para denunciar as questões de violência. Aqui é uma artista mexicana, Elina Chalvé. Ela tem essa performance que é Sapatos Rojos, Sapatos Vermelhos, onde ela expõe, né, sapatos de mulheres pintados de vermelho, em lugar público, chamando atenção para as mulheres que morrem pelo feminicídio, que é muito grande no México e em várias cidades da América Latina, da Europa, né, um alto índice de feminicídio, e nessa pandemia especialmente, né, quer dizer, ficar em casa às vezes não é o lugar mais seguro para estar, e a Elina Chalvé mostra isso em performances ao redor do mundo. Aqui é um trabalho também que é muito interessante,
Priscila Rezende, brasileira, e ela faz, a performance dela se chama Bombril, né? Que fala também da violência contra a mulher negra, que o cabelo é pejorativamente chamado de bombril, enfim, ela se apropria desse xingamento, dessa denominação, para ir em praça pública e usar o cabelo como se fosse bombril em panelas, né, no meio da rua. Isso é muito, muito simbólico, assim, tanto da vida das mulheres quanto das mulheres negras, né, que quando as mulheres, né, na segunda onda do feminismo, as mulheres reivindicaram sair de casa, né, para trabalhar fora, as mulheres negras já estavam em casa e trabalhando na casa dos outros, né. Então, essas artistas vão trazendo essas questões a partir dessas performances. Então, são formas também de estar discutindo a violência de outras maneiras, né? Expondo a violência. Aqui é um trabalho do coletivo Mulheres Criando, um coletivo de mulheres da Bolívia, e é um trabalho, assim, é muito interessante o que elas fazem, porque elas vão fazendo pichações nas ruas, elas têm várias ações comunitárias, enfim, publicações, né, tem um site bem completo, e elas fazem essas inscrições nas ruas, né, então, durante a pandemia, quem procurar o site delas, vocês podem ver várias ações, né, como uma pichação como essa. Ficar em casa não é o mesmo que se calar em casa. Então, ficar em casa, né, todo mundo diz, fique em casa por causa da pandemia, mas não quer dizer que eu tenho que me calar em casa. Ou, ainda dizendo, machismo é a pandemia que não está em quarentena. Né? O machismo ele não é suspenso durante a pandemia. Ou, dizendo, a nova normalidade é a velha submissão. Então, quanto elas vão ali colocando o dedo na ferida em várias questões, né? Então, é uma forma, e eu acho que a gente, como professor, se apropriar desses movimentos e também usar isso para poder questionar, deslocar modo de pensar, é bastante importante, né? A gente continua conversando, depois eu mostro os demais. É interessante, Luciana, na tua fala, a gente pensar também que esse debate sobre gênero, sexualidade, o feminismo, também ele se insere num pensamento que tem que ser interseccional, né? Não faz sentido a gente pensar nisso e não falar sobre racismo, por exemplo, né? Não se discutir racismo, né? Não se discutir a questão de classe também, né? Que está profundamente inserida em tudo isso, né? Porque, como tu bem colocou, a gente tem condições de ficar em casa, né? E talvez muitas outras mulheres durante a pandemia também não estejam tendo condições de ficar em casa, também estão tendo que sair de suas casas para trabalhar em outras casas, né? E aquelas que podem ficar em casa, que estão ficando em casa, a que estão submetidas, né? E é muito importante ver artistas trazendo esse tema, né, para as ruas, né, para que, de alguma forma, a gente comece a se questionar sobre isso, né. Ainda outro dia eu ouvia na rádio local aqui uma manchete falando do aumento exponencial, né, de violência contra a mulher durante a pandemia, né? Um aumento muito expressivo de feminicídio. Quase todos os dias a gente escuta alguma manchete falando sobre mulheres desaparecidas, mulheres que estão hospitalizadas, né, e coisas assim, e que isso aumentou muito durante a pandemia, o que é uma situação muito triste e que a gente precisa levantar essas questões no ambiente educacional, né? A gente precisa trazer isso para discussão nas escolas, né? Isso não pode ficar como uma coisa naturalizada e, e que na educação a gente não fale sobre isso. Então é muito interessante tudo isso que tu está trazendo e que pode ser mobilizado pela arte, né? Então eu queria que tu comentasse também como é que tu vem percebendo nas tuas pesquisas
o potencial da arte para a gente pensar as relações de gênero nesse contexto em que a gente vive atualmente e daqui para os próximos anos. Como você percebe isso? Depois eu mostro mais umas imagens que eu acho que respondem um pouco, assim. O contexto que a gente vive, assim, muitas pessoas me perguntam assim, mas como é que a gente vai fazer essa discussão no momento em que tem tanta censura, autocensura e tal? Eu acho que não tem mais, primeiro assim, eu acho que não tem mais volta, né? A gente não pode fingir que não percebe as coisas e que fingir que essas questões não nos afetam, né? Não nos afetam tanto nós, pessoalmente, né? Na nossa vida particular, quer dizer, para eu poder estar aqui conversando com a Carla, eu tive que fazer muitas coisas hoje de tarde, inclusive acompanhar meu filho de 6 anos na escola online, quer dizer, ao mesmo tempo, quer dizer, são coisas que estão na vida da gente, né? E a gente tem que estar do particular, e esse particular, esse pessoal é político, isso é um slogan, né, das feministas, dos mais antigos das feministas, o pessoal é político. E uma das questões que a gente vê agora, desde o período em que eu comecei a pesquisar e agora, é justamente essa abertura para isso que, como a Carla fala, da interseccionalidade, né, e os diferentes feminismos que vão aparecer, o feminismo negro, o feminismo LGBT, enfim, as várias vozes feministas que também estão nos colocando outras questões, né, para que a gente não fique falando a partir do lugar da mulher branca que tem condições, enfim, que a gente também se coloque, perceba o privilégio de algumas posições e também de questionar as nossas próprias posições, né. Eu vou mostrar mais algumas imagens e eu falo a partir delas. Pensando, assim, nas resistências possíveis, né, e eu tenho gostado de usar essa expressão do Rancière, né, novas paisagens do possível, né, e como na produção de arte contemporânea, produção artística contemporânea, hoje tem nos trazido possibilidades para pensar, né? Não soluções, porque não existe solução fácil, nenhuma solução fácil. E no contexto que a gente está vivendo, não tem solução fácil. Mas a gente se alimentar do que a arte produz nos ajuda a pensar estratégias e como o Rancière diz, novas paisagens do possível, né? Então, aqui a frase do Rancière, que está no livro Espectador Emancipado, né? As imagens da arte contribuem para desenhar configurações novas do visível, do dizível e do pensável, e por isso mesmo a paisagem nova do possível. Mas o fazem com a condição de não antecipar seu sentido e seu efeito. Quer dizer, o efeito ou a solução, não há uma solução, mas as imagens podem antecipar e me ajudar a pensar outras paisagens, a ter outras configurações do que eu posso pensar, do que eu posso ver, do que eu posso dizer, né? Nesse sentido, eu não consigo mais olhar para as imagens de história da arte ocidental sem questionar, né? Porque eu vi muitas outras imagens que me fazem repensar aquelas imagens que por muito tempo foram naturalizadas, né? Então, aqui alguns exemplos, assim, de artistas que nos deslocam, né? Desloca, inclusive, a própria noção de feminino. O que é a mulher? Né? A palavra mulher, ela pode ser muitas coisas. E aqui a artista Catherine Opy coloca o seu corpo, um corpo feminino, um pouco masculinizado, né? Que está amamentando uma criança, naquela velha imagem da Madonna, né? Com seu filho e tal. Mas ela desloca aquela imagem santa, sagrada, do feminino, da mãe e seu filho, né? Desloca a própria noção de maternidade. Aqui, uma artista Zanelli Murroli, da África do Sul, ela tem uma série de fotografias de mulheres negras lésbicas, também trazendo outro feminino, né, não estereotipado, e é interessante aqui essa imagem, uma das imagens que ela coloca assim, prendedores de roupa no cabelo, né, usando materiais assim bem cotidianos, domésticos, para falar dessa mulher negra que não cabe em clichês.
A Rosana Paulino, que é uma artista fenomenal, uma artista brasileira incrível, né, que tem reconhecimento nacional e internacional, e que também mostra o corpo negro, principalmente da mulher negra, de uma outra maneira, questionando a narrativa ocidental e todo o processo de escravização que aconteceu no Brasil e os reflexos que isso a gente tem na nossa sociedade até hoje, né, do racismo estrutural, enfim. Esse trabalho é muito interessante da Rosana, que faz parte de uma série onde ela se apropria de imagens de um cientista que estudava o corpo dos escravos para provar a inferioridade da raça negra, né? Ela se apropria desse material, dito científico, para dar outra vida para esses corpos anônimos, né? Aqui uma artista da Turquia, Gülerates, que também desconstrói o estereótipo da mulher que usa burca, né? Ela cria burcas de tecidos incríveis, né? E a figura dessa mulher que passeia por bibliotecas, ou universidades, ou instituições britânicas seculares, né? Bastante masculinas, e ela vai adentrando nesses espaços, né? Em muitos lugares a mulher oriental não tem direito a estudar, não tem direito a conhecer, a saber, até hoje, né? Então ela vai um pouco jogando com esses papéis, esses lugares da mulher nesses ambientes tão masculinos. Aqui é outra artista, uma artista iraniana, que também traz um pouco outras narrativas da mulher do Irã, né, que causa tanto mistério e também, assim, apreensão pelo modo como elas são subjugadas, né, e ela vai jogando também com as palavras, com as posturas das mulheres, né. Shirin Nesha. Aqui também é um frame de um vídeo, né, onde os homens e as mulheres estão bem separados, né, os homens de branco, as mulheres de negro, enfim, essa separação, esse lugar de cada um, lugar muito definido que não podem se encontrar, né? Ela vai questionando também os clichês de feminino, né, das mulheres não ocidentais. Outra mulher, Carrie Mae Weems, fotógrafo, também vai mostrando um pouco da mulher negra, como é que a mulher negra é considerada, né, a babada dos filhos, né, um jogo do patriarcado, um sujeito da fotografia. Então ela vai jogando com esses papéis, né, que as mulheres negras exercem na cultura estadunidense. Aqui mudando mais um pouco, né, a J. Mombassa, que é uma performer transgênero, né, que desafia as noções de gênero, né, o que é o masculino e o feminino, escreve, assim, de modo muito contundente, falando do patriarcado e da maneira como o feminismo tradicional pensa as questões de sexualidade, né, que é uma figura muito forte, né, em termos de performance. As Guerrilla Girls, né, um grupo americano que fez mais de 30 anos, e que há muito tempo vem incomodando os museus, vem incomodando... São mulheres anônimas que se vestem de gorilas, que vão na frente da porta dos museus para dizer o quanto que há poucas mulheres artistas com obras nos museus, elas vão denunciando, né, até hoje elas fazem, quer dizer, os colecionadores de arte que só escolhem as obras de homens, as obras dos homens são mais caras, né, enfim. As mulheres não têm exposições exclusivas, né, nos grandes museus, como Guggenheim, Metropolitan, Whitney, em Nova York, enfim. Ou os museus deixam as obras das mulheres artistas nos seus acervos, né, e não expõem. E aqui o que as Guerrilla Girls fizeram quando tiveram na exposição do MASP, uma exposição delas no Museu de Arte de São Paulo, e elas fazem há muitos anos esse manifesto, né? As mulheres precisam estar nuas para entrar no museu, e aqui no caso o Museu de Arte de São Paulo. Então o primeiro cartaz desses elas fizeram há 30 anos atrás, né? Em 2017, só 6% dos artistas do acervo de exposição são mulheres, mas 60% dos nus são femininos.
Então, elas continuam fazendo e atualizando esse cartaz, mostrando das diferenças, né? E aqui um pouco do site do Artversa, convido vocês a conhecer, onde a gente começou a mostrar algumas dessas questões, né, para pensar. Aqui exemplos de alguma, quando a arte das mulheres rompe o silêncio da violência em casa. Aqui também é o Facebook do Artversa. E eu acho, assim, que os modos de resistência que eu tenho pensado, enfim, como professora, formadora, quer dizer, produzir, buscar, analisar, compartilhar imagens que produzam dissenso sobre gênero, que é um pouco que eu mostrei aqui, né? Sobre gênero, sexualidade e violência, que não nos faça pensar só de uma mesma maneira sobre esses temas, né? E também que nos ajude a pensar estratégias de resistência a esses modos de subjetivação que nos assolam, né? Também no contexto que a gente vive. Nessa busca de novas paisagens do possível. Então, isso são, quer dizer, através de mais a gente pensar um pouco sobre essas questões, né? Interessante, Luciana, também é perceber o quanto isso é importante, né? Quando a gente pensa na estrutura da rede federal, em que a gente vai formar profissionais, mas também temos que formar pessoas, né? Em todas as suas dimensões, né? Nós temos essa necessidade da formação omnilateral, né? Formar todas as esferas do indivíduo, do sujeito, né? E quanto isso vai ao encontro desse pensamento omnilateral, né? O quanto a gente precisa aprender a aprender a colocar o pensamento tradicional em suspensão, né? A repensar essas coisas que a gente tem, especialmente nas artes, de forma tão naturalizada, né? E nas artes visuais de um modo muito específico, porque a gente convive com essas imagens desde muito cedo, né? Em diversos lugares. Então, às vezes, a gente percebe que os estudantes chegam lá no ensino médio, eles já têm uma visão muito estruturada sobre o que é arte, né? E de que forma a arte nos ensina sobre a vida, né? Então, é bem interessante a gente pensar sobre todas essas questões, porque a gente precisa desaprender esse olhar, né? E ensinar a esses estudantes também a desaprenderem esse olhar, né? Visando essa formação omnilateral que a gente precisa na rede federal. Então, Luciana, eu acho que a gente pode ir encerrando por aqui. Eu queria te parabenizar pelas tuas pesquisas, né? Dizer que eu tenho muito orgulho de ser tua orientanda. Agradecer a tua colaboração aqui com a AMPAIF, com o nosso canal e com o nosso programa Arte em Prosa. Então, pedir que tu te despeça, trazendo mais alguma informação, alguma coisa que tu queira colocar. Eu agradeço a oportunidade, né, da gente de falar um pouco dessas questões e, né, eu dei exemplos simples, assim, mas eu acho que tem muita gente legal hoje pesquisando e falando sobre essas questões, né, podem ler, tem textos meus, tem textos de orientandos também, né, que estão tratando dessas questões, e também fico feliz que hoje eu estou formando pessoas que também estão pensando sobre isso, né, ajudando na formação. E a minha sugestão, assim, deem uma olhada lá no nosso site do Artversa, a gente está atualizando, colocando várias coisas durante a pandemia, textos de artistas, que a ideia uma das ideias do site, além de mostrar o que a gente tem feito, publicações, enfim, é fornecer para professores um pouco de artistas para a gente pensar sobre essas questões contemporâneas, né? Então, a gente tem bastante material, inclusive, sobre gênero e raça e outros temas, né? Então, convido vocês a conhecer nosso site, temos Facebook, Instagram. Agora estamos completando 5 anos e estamos já pensando em algumas atividades virtuais, né? Já que a gente não pode se encontrar, né? Então, agradeço, Carla, também a tua batalha aí no AMPAIF. Obrigado pela oportunidade também. Então é isso. A gente agradece também a todos e todas que estão aqui nos assistindo e encerra com a esperança de que todos estejamos bem e fiquemos bem
e com a certeza de que em breve a gente vai poder se encontrar presencialmente, nos abraçar e trocar essa energia boa presencialmente. Eu agradeço a Ampaif também por esse espaço e agradeço a professora Luciana novamente por ter estado aqui conosco hoje. Um abraço a todos e todas e até uma próxima oportunidade. Por isso, quando a gente se encontrar em outro dia, que a indiferença seja menos que a alegria.